Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. Quando a gente vai ali para o YouTube, quando a gente vai ali para o Instagram, para as redes sociais, a gente muitas vezes se depara com história de sucessos de profissionais que ali estão, né? E esses vídeos, essas matérias nos ajudam muito a seguir o caminho correto. Isso é fundamental e ainda bem que agora a gente tem acesso a todas essas informações, tá? Eu acredito que a educação financeira vem transformando a vida das pessoas pelo fato de que profissionais, muitos bons profissionais, vão às redes sociais e levam um conteúdo de qualidade para as pessoas. Mas hoje eu quero fazer uma virada de 180 graus para falar alguns aspectos financeiros onde eu escorreguei na casca de banana. Momentos onde eu tomei uma decisão financeira errada, tá? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe, siga o nosso trabalho aqui no YouTube, envie para amigos, familiares. Vamos levar esse conteúdo à maior quantidade de pessoas possível, tá bom? É importante você apoiar aqui o nosso trabalho. Então, vamos lá! Pessoal, então eu separei aqui 3 erros, 3 escorregadas na casca de banana que eu dei do aspecto financeiro aí, tá? Algumas mais recentes, umas mais longas. E eu quero trazer para que você possa refletir quais aspectos você pode estar errando, aonde você pode melhorar, além do que, quais os pontos que você precisa acertar dentro da sua vida financeira, tá? Eu já estou mais envolvido diretamente com esse assunto, já faço isso para mim desde 2017, que eu vi dessa guinada na minha vida financeira. Então, se cometi vários erros, não foram apenas esses 3 que eu vou trazer para vocês, mas esses acho que são importantes para exemplificar e provavelmente você vai se sentir representado em algum desses, tá? Então, eu vou começar do menor impacto financeiro, tá? E o terceiro, que vai ser o último exemplo, vai ser o maior impacto financeiro. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar no primeiro erro que eu cometi e foi bem recentemente. Tá? Nos últimos dias eu contratei, né, um serviço, uma ferramenta para usar tanto no escritório como na minha vida pessoal. Tá? E no momento de contratação daquele serviço, normalmente a gente tem aquele primeiro serviço e as plataformas de venda hoje, de serviços, de produtos, elas normalmente indicam ali outros produtos que você pode comprar em conjunto, tá? Pagar por eles também e você ter um pacote maior de produtos e serviços. É muito comum esse tipo de estrutura dentro das compras que a gente faz online hoje. Então eu fui lá, contratei aquele primeiro serviço e uma das opções ali de alternativa de outro serviço ou produtos que eu poderia ter era uma imersão presencial, né, ali de 2 dias para a gente desenvolver estratégias de marketing dentro daquela parte comercial. Tá? Então ali, pessoal, muito no impulso, né? Eu não tinha essa previsão, não estava planejando fazer essa viagem. Eu entrei ali e contratei também aquele serviço, aquela imersão de 2 dias. Tá? Então, no dia seguinte fui parar para pensar, falei, poxa, mas eu tenho que realocar a agenda, eu tenho que ver voos, tenho que pegar as licenças do trabalho. Então percebe que, por exemplo, que são vários aspectos que eu não tinha me planejado, que eu não tinha me organizado, mas que naquele momento, no impulso, eu acabei contratando um serviço que eu não precisava. É óbvio que a ferramenta vem para me ajudar, vem para ajudar o meu trabalho, só que essa imersão de 2 dias não precisava. Então é muito comum, às vezes você entra na internet para comprar um item, para comprar um produto ou um serviço, e você acaba sendo induzido, sendo levado a contratar outros serviços, outros produtos, que na verdade não era o seu objetivo ali quando você entrou naquela plataforma. E isso, pessoal, vai impactar diretamente no nosso orçamento. Sabe aquele plano que eu tenho de quanto eu ganho, menos quanto eu invisto, eu vou gastar? Se eu começo a gastar mais do que o planejado, mais do que eu estou ali me programando, vai apertar aqui para que eu possa fazer os meus aportes regulares. Então, atenção! Quando você entrar na plataforma da internet para contratar um bem ou serviço, esteja muito claro para você o que você está buscando e que você naquele momento contrate apenas aquela solução ali. Tá? É importante que nós, né, tenhamos isso muito claro para que a gente não seja levado aí, muitas vezes a compra, a consumismo de forma ali muitas vezes até mesmo impensada. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu comecei a investir em renda variável, em 2017 ainda, eu comecei a investir diretamente em ações. Tá? Então eu estudei um pouco sobre análise fundamentalista, entendi quais os indicadores que
que eu deveria conhecer, que eu deveria aprofundar no momento de contratar ali, ser sócio de uma empresa, né? Comparei alguns segmentos ali e optei por comprar algumas empresas ali, montei uma carteira de empresas ali no meu portfólio. E entre essas ações, uma ação que me chama muita atenção era a ação da Cielo. A ação da Cielo naquele momento tinha excelentes fundamentos. Em 2017, talvez o segundo semestre de 2017, tinha excelentes fundamentos, é uma empresa que tinha crescimento, um grande crescimento, tá? Só que existia um movimento que eu não sabia, tá? E eu comprei aquela ação, se eu não me engano, na faixa de 20, 22 reais ali naquela oportunidade. À medida que o tempo foi passando, as ações da empresa Cielo foram caindo. E quando eu pensava, poxa, se eu comprar a ação de 20, de 22, eu não vou comprar 18, eu não vou comprar 17. E esse movimento de queda vinha acontecendo, né, de forma assim bem recorrente. E o mesmo aconteceu, chegou a 12, eu pensava, se eu comprei 16, eu comprei 17, eu não vou comprar 12. Então, pessoal, eu não me atentei para o movimento de mercado que existia ali por trás, onde várias soluções de maquininhas vinham ali surgindo no mercado, e a Cielo começou a perder o market share, né, o espaço que ela ocupa dentro do mercado, e ela foi começando a encolher. Isso, obviamente, ia comprometer o faturamento e a margem daquela empresa ali no curto e no médio prazo. Mas eu não conseguia perceber isso. Então, o que acontece? Eu comecei a comprar a ação simplesmente porque o preço dela estava caindo, tá? Sem me atentar para os fundamentos, para os últimos fundamentos, e entender qual era o cenário macro em que estava envolvida aquela empresa. Então é importante a gente ter clareza de cada um dos ativos que a gente coloca dentro da nossa carteira e saber se naquele momento aquele preço é um preço justo. É importante você ter clareza com isso. E eu lembro, pessoal, para aquelas pessoas que investem diretamente em ações, nós precisamos estar bastante antenados com o que está acontecendo, qual que é o passado, qual que é o presente e principalmente com a projeção de crescimento ali, de receitas, de margem dessas empresas no médio e longo prazo, tá? Então esse foi um segundo erro que eu cometi e que eu venho evitando de lá para cá, né? Isso foi bom que me ensinou, né, como agir melhor naquele mercado de renda variável ali. E o terceiro erro que eu quero relatar para vocês, que eu quero confessar para vocês é a compra de carros por meio de financiamentos ou consórcios. Aqui financiamento e consórcio vou colocar no mesmo balaio de gato, por quê? Porque enquanto um tem juros, o outro tem a taxa de administração, mas ao fim e ao cabo tudo é dinheiro, é juro que você está pagando ali para uma instituição, tá bom? E por que comprar carro financiado é tão ruim, tá? Percebam que quando eu financio um carro, eu estou pagando por um bem que vale 70, eu estou pagando 90, tá? E ao final de um ano, de 2, de 3 anos, esse bem que valia 70, ele vai valer 35, ele vai valer 40. Então perceba que do ponto de vista é muito ruim quando a gente toma essa decisão de comprar carro financiado. O carro ele é um passivo que tira dinheiro do seu bolso. Então quando você toma um recurso emprestado para adquirir esse bem, esse prejuízo ele é ainda maior. Então assim, pessoal, o carro de fato ele é um sonho, ele atiça ali o desejo de muitas pessoas. Eu mesmo gosto muito de carro. Tá? Mas perceba que do ponto de vista financeiro, ele é muito prejudicial à sua saúde financeira. Então não estou falando que você não pode comprar um carro financiado, mas faça de forma planejada. Financie poucas parcelas, tá? Pague isso antecipado. Né? Quanto menos juro você pagar, melhor. Mas cuidado, o melhor dos mundos seria você usar o juro composto para montar essa reserva, ou seja, o dinheiro trabalhando para você, e depois que você tiver essa reserva pronta, você vai lá e adquire seu carro. E lembre, o carro é um passivo. O carro tira dinheiro do seu bolso. Então, para aquelas pessoas que querem, de fato, ter um crescimento patrimonial, é muito interessante que você ande com um carro mais modesto, um carro bem aquém das suas possibilidades, para que você possa, de fato, né, investir e potencializar o seu patrimônio em ativos, ou seja, em bens que colocam dinheiro no seu bolso, tá bom? Então, para finalizar aqui, 3 erros que eu cometi outros erros, é claro, tá? Mas eu quero entender quais os erros que você está cometendo, quais são os erros que você comete hoje que prejudicam o seu crescimento patrimonial. Deixe nos comentários que eu vou ter maior alegria, maior satisfação em respondê-los. Então, peço que você compartilhe, siga aqui o nosso trabalho e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!